Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 13 de maio de 2025, vamos fazer a nossa oração da noite baseada no livro do profeta Isaías, capítulo 55, a partir do versículo 8, assim diz a palavra do Senhor Jesus. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são tão altos, são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor para o povo, a palavra do Senhor para nós, porque o nosso Deus sempre foi um Deus que procurou ter relacionamento com o homem. O nosso Deus gosta de contato, porque Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador, aquele que nos formou com tanto amor. Deus criou os céus e a terra pelo poder da palavra, mas a nós, os homens, Deus, Ele fez com as suas mãos e soprou o fôlego, rima sobre nós, e nós somos a sua imagem e semelhança. Deus, rimando, o desejo do coração de Deus é que todos nós sejamos salvos. E sendo salvos, há sinais, há promessas que aqui na terra nós já começamos a usufruir. Porque Deus fez muitas promessas para o seu povo, para a sua igreja, para a sua noiva. Mas existe um problema, rimando, uma dificuldade enorme que nós temos. Nós não conseguimos entender a Deus nem os seus planos. A palavra do Senhor diz que Deus, Ele é inescrutável, não se pode perceber. Rimando, nós conseguimos percebê-lo de uma maneira muito superficial. Quando a Bíblia diz que é inescrutável, significa que nós não conseguimos sondar as profundezas do coração de Deus, entender tudo o que Ele faz. Porque Deus, Ele é soberano. Não tem como nós entendermos Deus na plenitude, porque Ele está acima de nós. Por isso é que a palavra diz, Ele falando, por intermédio do seu profeta, os seus pensamentos são mais altos do que os nossos. Ele começa por dizer, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Porque muitas das vezes nós queremos que Deus faça do nosso jeito, que Deus tudo que a gente pensa, a gente idealiza, é assim que Deus deve fazer. Conforme deseja o nosso coração, é assim que Deus deve fazer. Nós pensamos assim na nossa ansiedade, na nossa incredulidade. Mas Deus, Deus, Ele não muda.
Deus não pode ser manipulado. Riba não pode ser contaminado. Ele permanece, sempre permanecerá o mesmo. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Daí a importância da palavra: o justo viverá pela fé. Porque muitas das vezes você não vai entender o agir de Deus. Muitas das vezes você não vai entender o trabalhar de Deus. Você vai se escandalizar, você vai se irritar, você vai querer desistir da presença, você vai enfraquecer na fé. Porque você acha que Deus tem que fazer do teu jeito. Eu orei hoje e amanhã tem que acontecer. Deus, Ele faz de acordo com a sua vontade. Deus pode responder no momento, pode responder horas depois, um dia depois, 2, 3 meses, anos. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Porque Deus, quando começa a trabalhar em alguma coisa, Ele vai até nas profundezas. Deus não faz algo superficial. Deus dá uma solução definitiva. Deus não limpa só a capa. Ele vai na profundeza. A sua palavra penetra como uma espada de 2 gumes no nosso espírito. E faz uma separação daquilo que não vem do Senhor. Esse é o trabalhar de Deus. Por isso é que os ateus têm muitas perguntas, porque eles querem entender tudo, eles querem perceber tudo, mas não é possível. Nós devemos viver pela fé. Imagine se quando Deus falou com Abraão, já velho, que ele seria pai. Se Abraão fosse uma pessoa muito lógica e ele decidisse conversar com um primo, com um tio: olha, Deus falou comigo que eu, mesmo sendo velho, mesmo a minha esposa sendo velha, já não tendo ciclo menstrual, nós vamos ter um filho. O que que ele ouviria de uma pessoa que não entende o trabalhar de Deus, de uma pessoa que não conhece a Deus? Com certeza ouviria uma palavra de desânimo, uma palavra que iria enfraquecer a fé, uma palavra que iria lhe fazer desistir das promessas do Senhor. Nós temos que entender isso. Temos que cultivar a nossa fé. Temos que buscar aumentar a nossa fé. A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra. Temos que ouvir a palavra do Senhor para que a nossa fé seja mais firme. Deus, Ele revela o que Ele quer. Mas muitas das vezes Ele fica em silêncio. Há coisas que Ele não vai revelar para ver até onde vai a tua fé. Porque se você viver com a plena certeza de tudo, aí a fé já não será aplicada. Você já sabe o que vai acontecer amanhã, daqui a 1 minuto, a 1 segundo, a 1 dia, a 1 semana. Você vai viver cheio de certeza e nunca vais poder aplicar a tua fé. Quando Deus pediu para Abraão sacrificar o seu filho Isaque, Deus não lhe disse: vai lá no monte, eu vou enviar um animal, não será o teu filho que você vai sacrificar. Deus não lhe falou nada disso. Deus lhe deu apenas uma ordem: vai, leva o teu filho no monte e sacrifica. E ele obedeceu. Então não espere ouvir todos os dias palavra profética. Não espere todos os dias o profeta te ligar para te dar uma direção, porque isso não vem de Deus.
Deus, Ele fala assim, mas também fica em silêncio para provar a nossa fé. Como vamos manifestar a fé se ouvirmos Deus todos os segundos? Nós precisamos também ficar no deserto, nos sentir no alheio para manifestar a fé em Jesus, para orar, para acreditar. Irmã, o Senhor Jesus, quando estava na cruz, o que ele disse? Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me desamparaste? Naquele momento era a natureza humana do Senhor Jesus falando, porque ele também era humano. Porque Deus ficou no silêncio durante todo o processo de crucificação. Deus não enviou os seus anjos, deixem o meu filho em paz. Ele veio para salvar o mundo. Não, Jesus foi chicoteado, foi torturado, foi cuspido, envergonhado, e Deus esteve no silêncio o tempo todo, porque tinha que se cumprir a promessa de que o filho da Virgem iria salvar o mundo, o Messias. Então Deus ficou no silêncio. Deus está no silêncio e você acha que Deus te esqueceu? E você acha que Deus não te ouve? Peça a Deus para fortalecer a tua fé, aumentar a tua fé. Peça para que Deus te faça entender que os planos dele são maiores e melhores. Às vezes Deus não responde certas orações porque Deus tem algo maior e melhor para nós. Nós às vezes estamos a orar por uma panela. E Deus quer nos dar um armário completo, cheio de panelas. Por isso é que Ele não responde àquela oração específica. Depois Ele abre as janelas dos céus. Ele vai trabalhando em prol daquele desejo. E Ele derrama a chuva de bênçãos. Porque os pensamentos dele são maiores do que os nossos. Os planos dele são melhores. Talvez você só quer uma loja, uma mercearia. Deus quer te dar um shopping. Deus quer te dar uma empresa. Viva os sonhos e os planos de Deus, mas aceite pagar o preço. Suporte o processo, porque vai valer a pena. Pai, nós te louvamos. Deus, nós te exaltamos, porque tu és maravilhoso, Deus, porque a tua misericórdia, Pai, é de geração em geração, dura para todo sempre. Mais uma vez estamos aqui, Deus, porque o Senhor guardou o nosso dia. O Senhor nos livrou, o Senhor nos protegeu, o Senhor nos abençoou, com a sua santa e bendita presença. Deus, o Senhor nos guardou debaixo da sua sombra e por isso estamos aqui mais um dia na tua presença. Queremos exaltar o teu nome, queremos agradecer. Obrigada, Senhor Jesus, pelo teu cuidado, por cuidar, ó Deus, das nossas almas. Graças te damos, ó Deus. Pai, que nessa noite o Senhor venha ter misericórdia. Mais uma vez clamamos pela tua misericórdia, porque o Senhor é o único digno de perdoar pecados, porque o Senhor é o único que derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Só há um Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Só há um intercessor, Jesus Cristo de Nazaré. Só o Senhor perdoa pecados. Só o Senhor intercede por nós diante do Pai. Então nós clamamos ao Filho de Deus. Tenha misericórdia de nós, tenha compaixão de nós. Lava-nos, ó Deus, purifica-nos, santifica-nos nessa noite. Senhor, nós precisamos de Ti.
Nós somos dependentes de Ti. Riba, que os nossos pecados sejam apagados, sejam removidos, para que não sejamos rejeitados, ó Deus, na Tua santa e bendita presença, porque nós queremos estar no Santo dos Santos, no lugar secreto, no poderoso nome de Jesus. Pai, a Tua palavra diz, ó Deus, que tudo que o Senhor faz é bom, perfeito e agradável. Os Teus caminhos são mais altos do que os nossos. Os Teus pensamentos são melhores do que os nossos. Deus, não permita que venhamos morrer na nossa incredulidade. Deus, porque muitas das vezes não entendemos o Teu agir. Muitas das vezes não entendemos os Teus planos e propósitos e nos frustramos, ó Deus. E achamos que o Senhor não ouve as nossas orações. E achamos, ó Deus, que o Senhor não ouve o nosso clamor. Achamos que o Senhor nos abandonou. Pai, mas a Tua palavra diz que o Senhor não muda, que o Senhor não pode mentir, que o Senhor não pode falhar, que todas as palavras que o Senhor declara não voltam vazias, mas cumprem aquilo que deseja o Teu coração. Deus, debaixo da Tua palavra nós clamamos. Aumenta, Deus, a nossa pequena fé. A nossa fé é tão pequena, Deus, que no primeiro em paz, na primeira tribulação, na primeira dificuldade, nós queremos desistir. Nós concluímos que Deus não é conosco. Nós concluímos que Deus não ouve o nosso clamor e as nossas orações. Deus, remova essa incredulidade dos nossos corações. Nós queremos viver pela fé, porque a Tua palavra diz, ó Deus, que não devemos nos inclinar no nosso próprio entendimento, no nosso coração. O nosso coração é enganoso, o nosso coração é traiçoeiro. Mas o Teu coração é perfeito. Os Teus planos são perfeitos. Deus, nós cremos que o Senhor vai restaurar as nossas vidas, que o Senhor vai restaurar a nossa casa e a nossa família. O Senhor vai fazer algo novo. Nós acreditamos, ainda que a nossa fé seja pequena, Deus, ainda sobrou uma pequena porção de fé. Deus, aumenta essa pequena fé, para que essa fé seja mais firme. Deus, nós colocamos, Pai, a nossa vida sobre a rocha, porque aquele que ouve e pratica as palavras do Senhor é semelhante àquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Virão os ventos e as tempestades, mas não será abalado, não será confundido. Deus, nós edificamos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família sobre a rocha, que é Jesus. Senhor, toda fragilidade em forma de pecado, de dúvidas, tudo que é empecilho, arranca, Deus, e lança fora. Remova da nossa mente todas as palavras contrárias que nos foram ditas. Palavras, Deus, para nos fazer desistir. Palavras para nos fazer fracassar. E Deus, fale uma palavra. Uma palavra para nós. Uma palavra de conforto, uma palavra de fé. Para
confortar, ó Deus, os nossos corações e restaurar a nossa fé. Rimande que reba. Deus toca no coração de cada um e fala a Deus aos seus corações. Porque o Senhor disse na sua palavra: Rimande, não temas. Eu sou contigo, eu sou teu Deus. Eu te ajudo. Rima, eu te esforço. Riba, seca, rima. Deus nos dá fortaleza para que o medo, a dúvida, a incredulidade não tenha espaço, Deus, no nosso coração e nas nossas mentes. Espírito Santo de Deus, ministra nos nossos corações, arriba, para descansarmos no Senhor, porque Ele não perdeu o controle, porque Ele está trabalhando, arriba, Ele está trabalhando em nosso favor, arriba, se que remanda, arriba, Jesus está a trabalhar em prol da tua vida, da tua casa e da tua família. Vai ser no tempo de Deus, vai ser do jeito de Deus. Rimande que rebo, não vai ser do nosso jeito, nem vai ser no nosso tempo. Confia no Senhor. Riba-se que reba. Muitos cristãos são tentados em desistir da promessa e procurar outra solução. Saiba que o que vem do Senhor é maior, o que vem do Senhor é melhor. Riba, não faça com as tuas próprias mãos. Deixa Deus fazer, deixa Deus providenciar. Rimante, rebase, que rebase. Riba, deixa. Porque Deus, quando abre uma porta, ninguém mais pode fechar. A bênção do Senhor não acrescenta dores. A bênção do Senhor traz libertação, traz restauração, avivamento. Ribo, traz a presença do Espírito Santo, traz temor. Ribo, nos aproxima ainda mais do Senhor. Riba, se que espere. Confie e permaneça no poderoso nome de Jesus. Pai, que o Senhor mais uma vez venha proteger, ó Deus, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família nessa noite. Pai, que toda ferramenta preparada pelo inimigo contra nós e a nossa casa, Deus, para essa noite, que não venha prosperar. Livra-nos, ó Deus, de todo mal. Esconda-nos debaixo das tuas asas, debaixo da tua sombra, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todo sempre. Amém. Glória a Deus.